Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, chora, se desgasta tentando entender e nada. Parece que o céu está fechado, que as promessas foram esquecidas, que o propósito simplesmente parou. Mas deixa eu te perguntar, e se o silêncio de Deus não for ausência, e sim estratégia? E se aquilo que você chama de demora for o laboratório onde Deus está te treinando para viver o que você ainda não está pronto para sustentar? Ele nunca desperdiça dor, ele nunca desperdiça uma lágrima, e ele nunca se cala por descuido. O que você chama de deserto, o céu chama de sala de aula. E é ali, onde parece que nada acontece, que tudo está sendo preparado. Você já percebeu que os maiores milagres da Bíblia começaram com um momento de frustração? A rede vazia de Pedro, a esterilidade de Ana, o vale de ossos secos de Ezequiel. Todos esses cenários tinham algo em comum. Pareciam o fim, mas eram o início de uma estação completamente nova. E talvez o que você está vivendo hoje, essa espera, essa angústia, esse cansaço, não seja castigo. Talvez seja o próprio Deus te preparando para algo que o sucesso ainda não conseguiria sustentar. Deus não está te punindo, Ele está te amadurecendo. E o amadurecimento dói. Como você vai liderar outros se não aprendeu a lidar com o próprio caos? Como vai consolar alguém se nunca foi quebrado? Como vai ensinar sobre fé se nunca teve que acreditar sem ver? Quando Jesus chamou Pedro, foi num dia de rede vazia. Depois de uma noite inteira tentando e não pegando nada, ele aparece e diz: "Lança a rede mais uma vez." Pedro, cansado, exausto, talvez frustrado, responde: "Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede." E foi ali, no mesmo lugar onde ele fracassou, que o milagre aconteceu. Deus não tirou Pedro do cenário da frustração. Ele transformou o mesmo cenário em um palco de revelação. E talvez Ele esteja fazendo exatamente isso com você. O lugar onde você fracassou vai ser o mesmo onde Deus vai te levantar. O problema é que a gente quer o barulho dos céus, mas Deus trabalha nas entrelinhas do cotidiano. Ele se manifesta no detalhe, no inesperado, naquilo que parecia pequeno demais para ser divino. Ele é especialista em esconder o extraordinário dentro do comum. Porque só quem tem intimidade vai perceber o toque dele no simples. O mesmo fogo que hoje está te inquietando, queimando por dentro, não veio para te consumir, veio para te preparar. É o fogo que revela a vocação. É o fogo que separa quem tem discurso de quem tem intimidade. Se o seu coração ainda arde, mesmo sem entender o caminho, é porque o chamado ainda está vivo. Você pode até não ver o mapa, mas o fogo ainda te guia. Você já percebeu que quanto mais Deus te prepara, mais Ele parece te esconder? Ele espera um momento em que a força humana se esgota para mostrar que é a graça dele que sustenta. E talvez seja por isso que você ainda não entendeu o porquê de tanta luta. Deus não se atrasa, Ele sincroniza. O tempo dele é perfeito, e cada segundo do que parece demora é na verdade um alinhamento celestial. Lembra de Abraão? Ele esperou 25 anos por uma promessa, mas quando o tempo chegou, Deus cumpriu cada detalhe. Será que o mesmo Deus que foi fiel com Abraão vai falhar com você? Porque a espera não é sobre o tempo, é sobre o tipo de pessoa que você se torna enquanto espera. Deus está mais interessado em te moldar do que em te agradar, mais preocupado em te preparar do que em te impressionar. Essa preparação mexe com o orgulho, com o controle, com o ego. Ela te desmonta para te reconstruir na medida certa do propósito. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus abrir uma porta e Ele fechou todas? E se Ele só estivesse te protegendo daquilo que parecia bom, mas te afastaria do essencial? Tem portas que Deus fecha para preservar o que você ainda nem sabe que vai precisar. Tem bênçãos que Ele segura, porque se viessem agora, te destruiriam. E tem pessoas que Ele tira do seu caminho, porque o destino dele para você é mais alto do que o nível delas. Então pare de chamar de perda o que na verdade é livramento. Pare de lamentar o que foi embora e comece a agradecer pelo que ficou. Se algo saiu, é porque Deus decidiu que não era parte da próxima fase. O problema é que a gente quer controlar o roteiro, mas Deus é o autor. E quando o autor escreve, até o ponto final tem propósito. Jó perdeu tudo,
família, saúde, bens, e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu depois? Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Mas o dobro só veio depois da fidelidade no deserto. Deus usa o fogo da inquietação para acender a fé que você achou que tinha perdido. Ele transforma a dor em parte do propósito. Talvez Deus te esconda enquanto te prepara. Ele diz: ainda não é hora. E a gente não entende. A palavra espera é uma das mais difíceis da fé porque exige confiança. Confiar é continuar firme mesmo sem evidências. Deus sincroniza, o tempo dele é perfeito e cada segundo de demora é alinhamento celestial. Você quer aparecer, agir, ver resultado, mas Deus diz: espera. Porque a espera não é sobre o tempo, é sobre quem você se torna enquanto espera. Deus está mais interessado em te moldar do que em te agradar, mais preocupado em te preparar do que em te impressionar. A dor mexe com orgulho, controle e ego. Ela desmonta para reconstruir. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus abrir uma porta e Ele fechou todas? E se Ele só estivesse te protegendo daquilo que parecia bom, mas te afastaria do essencial? Tem portas que Deus fecha para preservar o que você ainda nem sabe que vai precisar. Tem bênçãos que Ele segura porque, se viessem agora, te destruiriam. E tem pessoas que Ele tira do seu caminho porque o destino dele para você é mais alto do que o nível delas. Abraão esperou 25 anos, José passou anos no poço, Davi voltou para o pasto. Todos passaram por fases de silêncio, espera e dor. E Deus os preparou. Ele faz o mesmo com você. Você está cansado de tentar, de acreditar, de recomeçar, mas Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o fio da história, Ele não te esqueceu. Ele só está te levando por um caminho que você ainda não entende. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O atraso não é descuido, é preparação. O deserto não é castigo, é sala de aula. Você está aprendendo a depender, a confiar, a reconhecer que quando tudo falta, Ele ainda é suficiente. O milagre não é o que Deus faz fora, mas o que Ele transforma dentro. Você quer ver o mar se abrindo, mas Deus quer o coração se rendendo. Quer o monte se mover, mas Deus quer a fé crescer. O maior milagre é a transformação da alma. O verdadeiro sucesso não está no que você conquista, mas em quem você se torna enquanto segue Jesus. Deus quer reacender o fogo que a dor tentou apagar, restaurar o brilho que o tempo apagou, te lembrar que ainda existe algo poderoso dentro de você. Talvez o mundo tenha te rotulado por causa das quedas, mas Deus ainda te chama pelo teu chamado. Você não foi esquecido, você foi escondido. Deus só esconde o que tem valor. O ouro é escondido na terra, a semente é enterrada, o diamante é formado sob pressão. Se você se sente pressionado, enterrado ou esquecido, está sendo formado. A dor não é castigo, é construção. O silêncio não é ausência, é estratégia. Deus está te ensinando a confiar no invisível, porque quem confia no invisível está pronto para viver o impossível. Levante-se, seque as lágrimas, recupere a fé, volte a acreditar. O mesmo Deus que começou a história ainda está escrevendo o final. Quando ele terminar, vai ser lindo.